Ora, muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem presentes, por estarem aí desse lado. Vamos dar início a este nosso webinar de exercício físico pós-Covid. O nosso objetivo é situarmos este tema e pensar um pouco, refletir aqui em conjunto, juntamente com os nossos convidados, sobre possíveis intervenções. Dizer-vos que esta é uma iniciativa do curso de Licenciatura em Desporto da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve. O meu nome é Joana Serpa Santos, sou docente do curso e, juntamente com o meu colega Ricardo Minhalma, faremos aqui a introdução ao tema e depois mediamos um pouco a discussão com os nossos convidados, que o meu colega Ricardo passará a apresentar daqui a pouco. Queria então situar aqui um bocadinho este nosso tema, que lá está, é atualidade, não é novidade, mas dizer-vos que, ao relembrar que a 30 de janeiro de 2020 a OMS declara a existência de um surto de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, assinalando uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. A 2 de março de 2020, Portugal registra o primeiro caso da doença, e a 11 de março a OMS qualifica como uma pandemia internacional, considerando o número de países em que a mesma já havia sido registada e atenta à sua rápida propagação mundial. Muitas foram as pessoas que tiveram Covid-19 e questionam-se agora quando conseguirão e poderão retomar a atividade física e a prática do exercício. É um pouco sobre este tema que falaremos hoje. Como aponta a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o cansaço é uma das queixas mais frequentes depois da Covid, que persiste durante algum tempo, provocando condicionamento físico. Deste modo, nem sempre o regresso ao exercício físico é ditado apenas pela vontade do doente, não é? Podendo estar relacionado com a capacidade física do corpo e conseguir ou não determinados níveis de esforço. De acordo com algumas evidências, a presença de algumas sequelas pulmonares, cardíacas e também a questão psicológica são determinantes na forma como se faz esta retoma. Os doentes que eram saudáveis antes da infecção e não apresentam sinais de sequelas podem retomar a atividade, diz-se, 7 dias depois após o desaparecimento de sintomas. Vamos perceber um bocadinho melhor e conhecer também a opinião dos nossos convidados. Enquanto que as pessoas que manifestam ainda sintomas cardíacos, psicológicos e pulmonares prolongados, para lá da infecção, devem ser submetidas, ou indicam-nos as boas práticas, a um controle um pouco mais pormenorizado antes de voltar a uma vida mais ativa. Portanto, esta é a nossa questão em cima da mesa. Vamos então falar sobre esta retoma tão importante e perceber a opinião e as evidências que os nossos convidados especialistas trazem sobre o tema. Passo a palavra agora ao meu colega Ricardo Minhalma, como vos tinha dito também, meu colega no curso de desporto, para apresentar os nossos convidados. Obrigada. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. Agradeço esta introdução, agradecer aos nossos convidados, dizer-vos que é um prazer estarem hoje aqui connosco, agradecer-vos o interesse em colaborar connosco neste webinar. Vamos ter aqui 3 pessoas ligadas à área da medicina, ligados também à área do desporto, o Dr. João Becker, o Dr. Hugo Café e a Dra. Diana Ferreira. Cada um dos 3 vai falar sobre uma temática que pretende, no fundo, situar aquilo que é a temática do retorno à atividade física pós-Covid, e vamos tentar também pensar o que é isto da intervenção futura que teremos após esta situação pandémica e como é que devemos, no fundo, operacionalizar o retorno à atividade física e as implicações que isto tem. Vamos começar a nossa sessão com a apresentação do Dr. João Becker, que no fundo nos vai ajudar a situar esta temática e está intitulada Onde Estamos. O Dr. João Becker é médico do IPDJ, médico do Departamento de Medicina Desportiva do IPDJ, é doutorado na área da biomedicina pela Nova Medical School e na área da fisiologia do exercício e na modulação matemática, sendo também investigador na Nova Medical School. Dr. João Becker, um prazer. Vou passar então a palavra para si.
Ok, muito boa tarde, obrigado pela apresentação e cumprimentar às pessoas que organizaram e a todos os participantes, nomeadamente os que estão a ouvir connosco. Aquilo que me traz aqui para partilhar em termos quer da organização, quer também um pouco sobre a experiência, diz respeito a esta questão de alguns de nós, nossos amigos familiares, tiveram infecção, houve diferentes graus de expressão da doença, muitos de nós tiveram vivências diferentes com práticas desportivas em fases também diferentes de confinamento. Vamos tentar saber onde é que estamos atualmente em termos práticos. Portanto, nós não conseguimos, infelizmente, fazer na área das ciências de vida, ciências da saúde, na área da medicina, fazer planos com detalhe e seguir os planos com rigor, como no domínio da engenharia, da arquitetura, etc. Portanto, nós temos que ser capazes de nos adaptar. E nestes primeiros tempos, o que é que nós assistimos? Uma prevalência brutal, mesmo esmagadora, da importância desta perspectiva da saúde pública. Portanto, nós tivemos que racionalizar como é que era importante o comportamento do indivíduo para proteger as pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com comorbilidades, etc. E nessa perspectiva, aquilo que era o nosso mundo de relação, com partilha de instalações, sem restrições no local em que efetuávamos as atividades, partilha de equipamentos, com contacto entre os praticantes de desporto e socializando, porque no fundo isto é uma das vertentes mais interessantes que temos no desporto, é este entrosamento. Nós tivemos que aprender a fazer coisas completamente diferentes. Com uma transmissão ativa na comunidade, tivemos que dizer, suspender a partilha das instalações, ou fazermos outdoor afastados ou em casa, evitar o contacto, diminuir a socialização e evitar a partilha de equipamento. Mas a pouco e pouco fomos identificando quais são os fatores de maior risco e como é que conseguimos fazer uma reaproximação à atividade, mas que ainda não está em modos como nós o conhecemos na fase de pré-pandemia, e que vamos saber se podem ser completamente iguais quando houver esta mistura das condições novas do estado de endemia, do estado de resposta comunitária a uma vacinação que está em progresso. Portanto, neste sentido, nós conhecemos coisas novas, a situação do país quando iniciámos as retomas face aos outros países, como é que tem evoluído, como é que estamos atualmente. Portanto, neste momento a nossa população já interpreta matrizes complexas, ainda bem, fizemos uma aculturação forçada para saber onde é que estamos, enquanto estivermos pelos setores inferiores, sobretudo se encostados à esquerda, melhor ainda. Ora, para fazer estes planos, nós tivemos muitas vezes intervenções de caráter central, de caráter legislativo ou orientações da DGS. As legislações foram ajustadas e recomendações da DGS com o número 036 de 2020 para o desporto federado ou 030 para as outras atividades desportivas estiveram transitoriamente desequilibradas em relação à vontade da retoma e da recuperação, e o que urge é uma modificação desta situação. Portanto, nós queremos que, se estas medidas continuam a ser aplicadas, que elas estejam já equilibradas com a nossa capacidade de retomar e com a recuperação que o tecido social e desportivo vai ter que ter. Mas desta perspectiva de saúde pública, não é o tema de hoje, nós vamos falar sobretudo de aspectos da saúde de cada indivíduo.
impacto é que esta situação pública teve sobre a saúde de cada indivíduo. Basicamente, iremos lançar o tema de onde estamos, porque se não compreendermos onde estamos, também não conseguimos definir o sentido, a orientação ou o que fazemos em relação para onde queremos ir. O que é que sabemos que são os sintomas mais comuns de Covid? Organizamos por gerais, respiratórios superiores, inferiores, gastrointestinais. Nós passámos a ouvir inúmeras explicações sobre os diversos temas. Hoje em dia sabemos que é difícil ter um problema, uma dor de garganta ou uma alteração da temperatura corporal sem estar a pensar nesta fase de pandemia, mas será que eu estou infectado? Como é que é a minha situação? Mas sabemos também que a incidência de alguns outros vírus comunitários foi muito baixa, fruto das medidas de saúde pública que foram tomadas. Portanto, nós encontramos muito menos transmissão comunitária do vírus da gripe sazonal neste inverno, porque estas medidas estavam a ser tão draconianas aplicadas por um vírus mais agressivo que acabou por ter estas consequências. Sobre o curso clínico, nós não vamos fazer um detalhe de uma aula de fisiopatologia. Vamos apenas lembrar que se nós tivermos contacto com uma carga viral suficiente para dar início a uma replicação no nosso organismo e o nosso sistema imunitário não conseguir de imediato conter esses pequenos avanços iniciais, a infecção se pode desenvolver. Mas a maior parte das pessoas que entram em contacto e desenvolvem infecção, desenvolvem também uma resolução benigna. E os grandes números, os números que se discutem no café, são: o meu vizinho também teve, mas afinal não foi muito grave. E os médicos e uma parte dos meios de comunicação social estão a dar relevância, porque é evidente que isto existe nestes agrupamentos enviesados, às situações mais graves. Nós já sabemos mais ou menos que as situações graves são cerca de 5% dos que se apresentarem já com a doença, e que mais grave ainda quem tiver a comorbilidade, pouco exercício físico, excesso de peso e, sobretudo, o fator idade. E estas noções foram sendo conhecidas à medida que os primeiros países iam apresentando os dados. Todos nós sabemos que isto foi relativamente assustador, não saber quais eram os principais fatores de risco. E hoje em dia temos conhecimento sobre estes estadios da doença, mas ainda estamos a dar os primeiros passos sobre o que é a recuperação de doentes ou sobre o que é a retoma da atividade física em segurança. Como é que tem sido proposto por vários autores, por outros grupos de trabalho, que seja efetuada esta organização? Essencialmente desta forma. Como é que é a apresentação aguda quando o doente tem mais do que sintomas muito ligeiros? É organizada por órgãos e sistemas: pulmonar, cardiorrespiratório, neurológico, gastrointestinal, renal, sintomas gerais como a fadiga ou a saúde mental. É assim que, para nós compreendermos o todo, vamos ter que agir sobre o doente nessa compreensão do todo, mas ser capaz de fazer a interpretação da expressão de cada órgão. Quando transpomos para as pessoas ativas e para os atletas, nós vamos ligar a cada uma das fases de infecção aguda e de possível dano sobre os órgãos para refletir: se o pulmão estiver menos bem, o que é que isto vai afetar? Vai afetar a capacidade deste órgão funcionar corretamente, a capacidade de usar todo o seu potencial, quer por via das alterações do shunt, quer por via dos problemas de difusão, ou por um caráter restritivo,
ou pelo caráter de menor resistência à fadiga e os músculos respiratórios estarem a trabalhar menos, ou tipo aquelas situações raras, mas extremamente graves, de grande catástrofe inflamatória nesse órgão. E depois cada um dos órgãos vai ter a sua expressão, e eu estou em querer que o Dr. Hugo Café irá apresentar-nos uma perspectiva sobre um dos órgãos que também tem uma enorme relevância. Na área da atividade física, eu chamaria a atenção para já ao componente fadiga, porque não deixa de ser aquele que tem uma expressão de caráter geral. Aparentemente, alguns autores estão a citar que o surgimento da fadiga não tem uma relação direta com a gravidade da fase aguda e que causa problemas na gestão cotidiana da atividade física e da retoma. Finalmente, para estas questões, para além das implicações para os atletas e praticantes, a cada um destes itens nós vamos à procura de uma estratégia apropriada de quais são as medidas a tomar. Algumas passam por aprofundar a atitude clínica, de fazer a história, de fazer o exame objetivo, de pedir alguns exames complementares, mas é interessantíssimo ver que nesta proposta, onde fomos buscar esta sugestão bibliográfica, o UK Sports, através de um conjunto de peritos médicos ingleses, eles acabam por pôr em cada um dos setores a sugestão e consultar especialista da área. Portanto, nós estamos todos a fazer uma primeira abordagem e este primeiro impacto faz-se um pouco desta maneira. Então, o que é que temos? Um outro ponto de olhar, uma outra perspectiva, é dizer assim, quem é que temos pela frente? Está em fase de doença aguda ou já está em fase pós-agudo, mas houve uma afecção direta dos diversos órgãos e sistemas? Então este é o primeiro grande alicerce que a nossa intervenção na orientação do exercício pode ter que ter. Existe ou não pistas, comprovação do envolvimento de órgãos e sistemas. Uma situação muito particular, que a maior parte, ou uma parte significativa, felizmente as pessoas ligadas ao exercício não vão encontrar muito, é o tremendo peso que o síndrome pós-cuidados intensivos tem nas atividades gerais do indivíduo. Eu, como médico de reabilitação, vou aqui lançar um reforço. Nós já sabíamos antes de Covid que qualquer doente que esteja ou tenha estado numa unidade de cuidados intensivos, o número de dias entubado ou o número de dias em falências multi-órgãos tem um impacto brutal sobre a qualidade de vida e o tempo necessário para a recuperação. O síndrome pós-cuidados intensivos não é exclusivo do Covid, mas é um prémio negro que é colocado sobre estes sobreviventes e que comprometem de forma bastante acentuada o seu potencial de reabilitação, a sua qualidade de vida. E é um trabalho pesado que é preciso fazer por equipas multidisciplinares. A maior parte das situações ligeiras, moderadas, não tem nada disto. Portanto, quer dizer que o grosso dos praticantes, quase a maioria dos atletas, está fora deste cenário pesado. Agora, muitos, e como eu salientei anteriormente, muitos caem neste síndrome de fadiga crónica. Alguns autores, reparem como ainda estamos na fase de consideramos que, de acordo com fulano A, é esta a relação, mas de acordo com fulano B, a relação não é propriamente direta
entre a intensidade da fadiga crónica e a expressão da doença na fase aguda. Alguns dos praticantes e alguns dos doentes que nós contactamos confirmam a existência transitória ou mais arrastada de um síndrome de fadiga crónica. Eu posso, e podemos depois partilhar um bocadinho a experiência de cada um, dizer que do universo de atletas que estão no centro de alto rendimento ou que usam as nossas instalações, apenas uma parte relativamente pequena é que teve mais tempo com caixas e teve que fazer adaptações ao plano de treino de forma relativamente profunda. Mas esta é uma questão importante que vamos discutir depois entre todos, de não só atribuir ao Covid, como também pensar sobre a resposta imunológica pós-agressão viral e também o descondicionamento que foi associado a este período. Sim, eu não vou ler em pormenor este quadro, é só para dar uma ideia de que, de acordo com gravidades crescentes, assim se propõe que seja feito uma conversa, portanto uma componente de anamnese, uma avaliação do doente e depois um crescendo de exames complementares, porque, apesar de tudo, constata-se que as situações mais graves da fase aguda costumam estar associadas a danos mais significativos dos órgãos-alvo. Eu concluiria a minha apresentação dizendo que, se a pergunta era para onde queremos ir, este lançar do tema de onde é que estamos e nos dá pistas daquilo que vamos precisar de fazer quando tivermos pela frente atletas, praticantes que em situação pós-Covid vão retomar a atividade física. E assim concluía esta minha apresentação, passava o microfone ao próximo orador, o Dr. Hugo Café. Muito obrigado, João, por situar desta maneira a temática. Iremos agora, obviamente, passar para o Dr. Hugo Café. Antes disso, queria só relembrar aos às pessoas que estão a ver o webinar nesta altura, que poderão eventualmente colocar as suas questões no final da apresentação, porque estaremos abertos a um período de discussão e de debate, e poderão pelo Facebook colocar, no chat do Facebook, colocar as suas questões. Vamos continuar com o Dr. Hugo Café. O Dr. Hugo Café é médico assistente de cardiologia no Hospital de Faro e no Hospital Particular do Algarve, é professor auxiliar convidado no DCBM, investigador na área de hemodinâmica coronária invasiva e doenças do miocárdio e pericárdio, também com bastante experiência em seguir pessoas, nomeadamente fase pós-Covid, e que já tem alguma experiência com doentes nesta área e que nos vai falar, ou que terá o título da sua apresentação como Atividade Física e Covid-19, o que sabemos e o que não sabemos. Dr. Hugo Café, passo então a conversa para si. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Quero felicitar não só todos nós que aqui estamos, mas todos aqueles também que nos estão a ouvir e que têm interesse na área. Eu permita-me só partilhar aqui já o meu ecrã para poder ir mostrando algumas coisas enquanto vou falando. Eu vou tentar enquadrar a apresentação em 4 áreas. O que é que nós fazíamos antes desta questão da pandemia em termos de avaliação pré-atividade física, o que é que, de facto, a infecção por Covid-19 faz a nível do coração, o que é que nós já sabemos sobre o efeito específico em atletas e o que é que podemos esperar depois, o retorno ao desporto após Covid-19, quer para as pessoas que tiveram a infecção, quer para as pessoas que não tiveram a infecção, mas que se vão deparar com uma nova realidade. Portanto, ainda antes da pandemia, nós já fazíamos avaliações pré-atividade física. Não fazíamos a toda a gente, mas, regra geral, fazíamos avaliações. E fazíamos porquê? Porque nós sabemos que existem casos, apesar de tudo, de morte súbita cardíaca, de arritmias, de complicações. Toda a gente já ouviu casos
na comunicação social, em atletas de alta competição, mas também acontece em atletas amadores, de casos de morte súbita cardíaca, que é obviamente a pior coisa que pode acontecer nestas circunstâncias. Infelizmente, é importante nós sabermos que em alguns estudos nós ainda temos cerca de 25% dos casos de morte súbita cardíaca que não é explicada. Portanto, depois de fazermos a avaliação, é claro, estamos a falar de pessoas que faleceram, portanto não podemos fazer estudos funcionais, portanto não podemos ver o coração a trabalhar, propriamente dito, mas em termos de autópsia não encontramos nada que nos permita determinar, isto afinal era por causa disto. Nós sabemos que é significativamente mais frequente em homens, 3 a 5 vezes mais frequente em homens, e é 3 vezes mais frequente na raça negra. Há um certo debate quanto ao que é que deve constituir uma avaliação pré-atividade física, e há um debate porque existem, grosso modo, 2 escolas, a escola americana, a escola europeia, vamos dividir mais ou menos assim. Toda a gente concorda que deve ser feito um exame físico e que deve ser feita uma história clínica específica. Os americanos, de um modo geral, fazem apenas isto. Têm um questionário específico, é o PEPAR, algumas variações em algumas circunstâncias, fazem esta avaliação e consideram que é suficiente. Na Europa já há muito tempo que é recomendado, para além disto, fazer também eletrocardiografia. Isto é relevante porque existem estudos que mostram que, adicionando a eletrocardiografia a esta avaliação pré-exercício físico, podem aumentar-se em cerca de 600% de diagnósticos potencialmente relevantes, ou seja, encontram 6 vezes mais alterações que não fazendo eletrocardiografia não se iam encontrar. Há um ponto que é ainda mais polémico, que é se nós vamos fazer ecocardiograma a toda a gente que vai ou não vai fazer prática desportiva. Nós sabemos que quando fazemos ecocardiograma nas pessoas que vão iniciar atividade física que não tenham sintomas, portanto que não tenham outro tipo de alterações, normalmente há cerca de 7,5% de ecocardiogramas que têm alterações, estes acabam por levar apenas a uma percentagem em cerca de 0,14, 0,15% de suspensão de exercício. Há protocolos que foram criados para tentar resolver esta situação, para não se fazer um ecocardiograma completo, por assim dizer, e para ser também uma coisa mais barata, aquilo que chama o 5-minute echo scan, que foi avaliado por alguns grupos, e em estudos feitos com este protocolo houve quase 14% de anomalias, mas que depois uma percentagem bastante pequena foi encaminhada para a avaliação formal com ecocardiograma e por um cardiologista. É importante dizer que, lá está, é polémica a utilização ou não do ecocardiograma, há autores que sugerem que isto tem a ver com o nível de carga e o exercício que é feito, há divergências, mas cerca de 6, 7 horas por semana de atividade física significativa, há outros que dizem superior a 10 horas por semana que já se justificaria fazer a avaliação, e estamos a falar em termos de amadores, em termos profissionais muitas vezes é obrigatório por imposição. Por exemplo, os britânicos, a Sociedade Britânica de Medicina Desportiva, não é nada a favor da realização deste 5-minute echo scan, diz que há pessoas que efetivamente, se tiverem alguma alteração nas outras coisas, devem fazer ecocardiograma, mas devem fazer um ecocardiograma completo. O que nós sim sabemos é que neste momento as melhores ferramentas que nós temos para evitar a morte súbita cardíaca é ter as pessoas com treinos de primeiros socorros, ou pelo menos treino a massagem cardíaca, que é uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, que é apenas treinar as pessoas a fazer massagem cardíaca e não fazer cursos mais complexos, por assim dizer, em suporte básico de vida, e treinar as pessoas em utilização de desfibriladores automáticos externos. Também nos Estados Unidos a lógica é que qualquer indivíduo que esteja no meio da rua ou que esteja num estádio em que há alguém que tem um colapso cardíaco pode utilizar. Em Portugal são necessários cursos para fazer essa circunstância, são questões legais. O DIA é uma máquina criada para pessoas que não percebem nada de medicina e que se devem limitar e cumprem apenas as ordens, portanto não é uma coisa complicada e não deve desincentivar as pessoas do seu uso. Vamos centrar-nos agora aqui assim um bocadinho especificamente nas peculiaridades do Covid-19 na parte cardiovascular. Nós sabemos que em doentes com Covid-19 a taxa de afetação cardiovascular é mais alta, obviamente, se os doentes já tiverem patologia cardiovascular, mas mesmo não sendo o caso, é relativamente frequente, cerca de 20%, em alguns estudos pode chegar a 30%. Pois aqui começamos com algumas dúvidas. Há uma inconsistente demonstração
de que haja efetivamente uma invasão viral do miócito. O que é que isto quer dizer? Basicamente, uma das coisas que mais é citada é a miocardite, que é uma inflamação das células do coração. E há determinadas características que nós conseguimos avaliar para dizer que é uma miocardite. Quer seja em termos das células em si, se nós tirarmos um pedacinho de célula e olharmos para elas, elas têm um determinado tipo de inflamação. E nós podemos detectar, por assim dizer, essa inflamação não só retirando pedacinhos do coração, que é o que chamam uma biópsia, ou nas autópsias, mas com outros aparelhos, nomeadamente a ressonância magnética cardíaca, que tem estado a ser muito utilizada. O que nós estamos a ter é uma disparidade de dados entre aquilo que é encontrado pela ressonância magnética e aquilo que encontramos em termos de alterações de células. Eu já vou discutir isso um bocadinho mais à frente. Sabemos sim que há casos também de miocardites fulminantes, começaram a ser reportados em Wuhan, portanto afetações muito graves do ponto de vista cardiovascular e que levavam à morte. Isto era um dado que eu vos queria deixar, eu falava-vos em 20, 30% para terem uma ideia. A afetação para a influenza é o vírus da gripe, normal por assim dizer, que como hoje em dia já todos sabemos que a gripe também mata pessoas diretamente, mas a afetação cardíaca pela influenza chega à volta de 1%, não 0,8%, 1,2%. Portanto, para terem uma ideia de que este é um vírus que afeta significativamente mais a parte cardíaca. Nós começámos a ficar mais preocupados ainda, para além destes dados iniciais, quando começámos a ter estudos, lá está, com ressonância magnética cardíaca. Este é um estudo muito interessante realizado na Alemanha, que basicamente o que eles fizeram foi avaliar pessoas com uma idade média de 60 anos com auto-hospitalar e, após eles terem auto-hospitalar, cerca de um mês depois, realizaram-nos uma ressonância magnética cardíaca. E ficaram surpreendidos porque viram que 78% deles tinham alterações cardíacas na ressonância, 60% tinham parâmetros de inflamação que estavam ainda ativos e 71% tinham troponina elevada. A troponina é um marcador de sofrimento / morte miocárdica, portanto é um marcador de dano cardíaco. Portanto, ficaram bastante surpreendidos, particularmente nós aqui estamos a falar de pessoas independentemente da patologia prévia, portanto, independentemente de terem doença cardíaca ou não terem doença cardíaca, mas mais importante que isso, independentemente da gravidade da doença Covid. Portanto, se estivéssemos a falar de pessoas que estiveram admitidas em cuidados intensivos, nós esperaríamos uma doença mais grave. A verdade é que mesmo pessoas que não estiveram internadas em cuidados intensivos e estiveram hospitalizados, isto foram apenas doentes hospitalizados, tinham alterações cardíacas. Aqui este é um dos pontos, porque, por exemplo, enquanto nós falamos numa porcentagem muito elevada de alterações sugestivas de inflamação de miocardite, nos estudos de patologia, quando avaliamos as células, esse valor é significativamente menor, cerca de 3%. Isto já levou alguns autores a falar numa possível miocardite-like de Covid, ou seja, não exatamente uma miocardite, há algum nível de inflamação, mas não com os mesmos mecanismos que nós estamos habituados a ver nos outros vírus, nas outras circunstâncias do tipo. Especificamente no caso de atletas, nós já temos alguns dados também. Aqui eu gostaria de fazer uma parte que, assim, a definição de atleta varia um bocadinho consoante as instituições. Existem algumas coisas que são mais ou menos coerentes. Uma pessoa que vive a sua vida, que é um profissional de atividade física, é um atleta, isso é indiscutível. Regra geral é aceito que alguém que está a realizar atividade federada é considerado um atleta, mas depois há aqui uma grande área cinzenta que são pessoas que não entram nestes campos. Pessoalmente eu considero que o que é mais relevante é a atividade física que é feita e a carga de atividade física que é feita. Por exemplo, nós tecnicamente vamos considerar atletas aqueles jovens que estão a realizar, que jogam futebol federados e que fazem 3 treinos por semana de 1h30, mas, por exemplo, eu tenho doentes que fazem 150 km por semana de bicicleta e que fazem 10, 15 horas por semana em trails, que são perfeitamente amadores, não são profissionais, pelo nível de carga física que estão a realizar, que acho que devem ser, entre aspas, considerados da mesma maneira. Portanto, há que ter em conta este dado. E outra coisa que tem que haver aqui é que existe muitas vezes a designação de atleta, mas fala-se
também no Young Athlete, no atleta mais jovem, e no Master Athlete, que seria o atleta com mais de 35 anos. Entre os 35 anos parece ser aqui uma diferenciação. Isto é importante para quem nos está a ouvir. Não quer dizer que não se possa ser um atleta depois dos 35 anos, claro que sim. Mas só para perceberem que muitos destes estudos e muitas destas avaliações são feitas em pessoas, quando se fala em atletas, até aos 35 anos. Pelo menos são os dados que nós temos aqui mais. E, de facto, o maior estudo, felizmente, nós temos até agora, avaliou quase 20 mil atletas de múltiplas modalidades, portanto, college athletes, isto foi feito nos Estados Unidos, pessoas que estão a nível universitário, que realizavam atividade física federada, digamos assim, e 74% deles foram avaliados com eletrocardiograma, com troponina e ecocardiograma transtorácico. Apenas 1% deles referiu estudo com ressonância magnética após alterações em algum destes exames que não conseguiram ser clarificados de outra maneira. E é engraçado nós verificarmos que, de facto, o envolvimento cardíaco que estamos aqui a ver é significativamente mais baixo. Portanto, se numa população em geral, como estamos a ver numa população com cerca de 60 anos, estamos a falar de envolvimentos cardíacos bastante elevados, aqui nos atletas estamos a falar entre 0,5% a 3%. Portanto, isto foram atletas que tiveram Covid, mas que não tiveram admissão hospitalar, portanto isto pode mudar-nos aqui um bocadinho as coisas, tendo em conta a gravidade da doença. O eletrocardiograma, a avaliação por troponina e o ecocardiograma foram muito similares em termos de capacidade para discriminar alterações, e um dado muito importante é que quando havia sintomas cardiopulmonares, dor torácica, queixas de arritmias, palpitações, falta de ar, cansaço, pode ser cansaço, é assim um saco enorme, a fadiga, é um saco enorme, pode ser cardiovascular, pode ser pulmonar, pode ser generalizado, mas pronto, era considerado. Quando havia este tipo de sintomas, o envolvimento cardíaco era muito mais significativo. Portanto, a maior parte dos doentes dos atletas foram detectados que tinham sintomas. Isto é um dado bastante importante. Com esta informação, nós agora temos que pensar, ok, muito bem, já sabemos um bocadinho sobre o que é que isto faz às pessoas no geral, sabemos o que é que faz nas pessoas que praticam atividade física regularmente, os atletas, como estávamos a dizer, como eu vos digo, tem a ver mais com aquilo que fazem do que propriamente estão federados ou não, e sabemos o que é que era feito antes. E, portanto, o que é que nós podemos fazer agora? O que é que vai mudar um bocadinho, ou tem vindo a mudar na nossa prática, na avaliação destas pessoas? Bom, é claro que isto é extremamente complexo, felizmente para nós já houve algumas pessoas que se debruçaram por isso. Este é um artigo muito interessante em que explora bem e que dá conselhos bastante interessantes sobre como nós podemos avaliar esta circunstância. O artigo é resumido neste esquemazinho que eu vou agora discutir com um bocadinho mais de pormenor. A primeira coisa que nós vamos dividir é aqueles que não tiveram Covid e estão assintomáticos, aqueles que tiveram Covid e estavam assintomáticos, os que têm sintomas ligeiros ou não foram hospitalizados, e aqueles que tiveram sintomas significativos ou foram hospitalizados. São os 4 grupos que nós vamos falar. Em primeiro lugar, portanto, relativamente àqueles que não tiveram Covid e estão assintomáticos, portanto, não há propriamente limitações do ponto de vista cardiovascular, temos as normas de distanciamento social, o uso de máscaras ou não uso de máscaras, essas questões todas, e como todos nós devem fazer uma monitorização para se começarem a ter sintomas ou tiverem algum contacto de risco. Devem, obviamente, seguir as orientações que estão em vigor. Isto levanta-nos algumas questões. Por exemplo, uma das coisas que eu estava a referir, o distanciamento social e as máscaras, o uso das máscaras, que tem sido uma coisa relativamente, ou seja, não é linear, é algo polémico o uso ou não de máscaras. Existem alguns estudos sobre isso. Existe um estudo que demonstrou que o uso de máscara durante a atividade física diminui a capacidade pulmonar. Existe um que não mostrou alterações. Nós próprios aqui na Universidade do Algarve e em conjunção com o Hospital Particular do Algarve, fizemos um estudo em que efetivamente demonstramos que com o uso de máscaras, máscara cirúrgica neste caso, a realizar uma prova de esforço, e estamos a falar de voluntários jovens, 26, 27 anos, que havia uma diminuição da distância percorrida, portanto da carga física que eles conseguiam realizar, e havia uma diminuição da saturação de oxigênio, portanto do nível de oxigênio no sangue no pico de esforço, quando se utilizava a máscara. Depois, por acaso, até houve algumas arritmias, que isso não estávamos muito à espera, mas
com o uso de máscara e sem uso de máscara. De novo, estamos a falar em esforço, com voluntários assintomáticos e sem Covid, que foram testados previamente. Portanto, idealmente, a prática de atividade física deverá ser feita sem máscara. Temos que ter condições para tal, mas idealmente de modo a prevenir, não só para quem faz a um nível mais elevado, vai haver alterações em termos de desempenho, mas mesmo para quem não faz pode ser desmoralizante, porque alguém que está a iniciar atividade física ou já fazia alguma coisa e quer continuar, vai notar que tem maior dificuldade, mesmo que não haja mais de uma alteração, vai ter mais dificuldade por causa do uso da máscara e mais dificuldade a respirar, para além do desconforto, obviamente isso é inegável. Portanto, idealmente isto deve ser tido em consideração nas orientações. Tenho curiosidade em ver como é que vai ser tido em consideração, mas a verdade é que num mundo ideal seria isto ia acontecer. Quando nós estamos a falar de pessoas que têm infecção por Covid, mas que estão assintomáticas, ou seja, alguém que é avaliado num rastreio. Portanto, há um rastreio, teve contacto com alguém que tinha Covid, o rastreio é positivo. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Pronto, a primeira orientação é que durante 2 semanas não realizar atividade física. Portanto, que seriam os tais 14 dias que seguem da quarentena, que era a quarentena que era feita, monitorização de sintomas e após essas 2 semanas resumir progressivamente a atividade física que fazia. Eles dão a indicação que deve ser sob a orientação de uma equipa especializada. É um mundo ideal, mas idealmente deve haver alguém com experiência em fisiologia de desporto, experiência clínica, e que possa orientar as pessoas neste retorno. Idealmente. Aqui há 2 coisas que nós vamos ter que ter em consideração, porque estas orientações. Primeiro, nós sabemos que o exercício de alta intensidade aumenta o risco cardiovascular. Isto pode parecer um bocadinho estranho, particularmente tendo um cardiologista a dizer isto, mas a verdade é que o exercício físico, os níveis muito elevados de exercício físico aumenta o risco cardiovascular. A prática de atividade física diminui o risco cardiovascular, é inegável, diminui a mortalidade a longo prazo, mas níveis muito elevados de atividade física voltam a aumentar o risco de problemas cardíacos. E nós recomendamos esta questão das 2 semanas, eles recomendam, e nós também o fazemos, das 2 semanas não realizar atividade física, baseado num estudo, é verdade que havia em ratinhos, eram ratinhos que eram infectados com um vírus, que era o Coxsackie, e punham estes ratinhos a nadar 60 metros por dia. O que para eles é muito, porque eles são pequeninos, né? Como devem imaginar. E a verdade é que aqueles que estavam infectados com Coxsackie tinham 4 vezes maior mortalidade que aqueles que não faziam absolutamente nada. E, portanto, parece haver, nós sabemos, por exemplo, quando há inflamações cardíacas, como é o caso da miocardite, nós sabemos que há um maior risco arrítmico e tem a ver com circunstâncias deste tipo. Portanto, os estudos em causa, este é o estudo dos ratinhos, este é um estudo que eu recomendo para quem quiser aprofundar esta questão, o Copenhagen City Heart Study. É um estudo muito bom em termos de avaliação, neste caso era em termos de jogging, de corrida, e que demonstrava que, de facto, o meio termo, o melhor termo, era nas pessoas que realizavam atividade física de nível moderado, que eram os que tinham os melhores resultados. Não fazer ou fazer muito também acabava por não ser bom. Retornando aos nossos atletas que tiveram Covid, tiveram sintomas ligeiros, mas não foram hospitalizados, naturalmente durante o período sintomático não vão fazer atividade física. Quando deixarem de ter sintomas, vão ter as tais 2 semanas de convalescência, sem realizar atividade física, e depois aqui a coisa começa a mudar um bocadinho. Aqui eles já referem claramente que deve ser avaliado por um profissional médico e que deve realizar avaliação com troponina, o tal marcador que eu falei, um eletrocardiograma e um ecocardiograma. E consoante o tipo de sintomas ou resultado destes exames, então considerar outro tipo de exames. Se estes exames forem normais, então voltamos àquela outra questão, retomar lentamente a atividade física sob orientação, profissionais com experiência na área. Se tivermos uma anomalia ecocardiográfica, uma anomalia de troponina, arritmias presentes, então aí temos que pôr a possibilidade de que se trate uma miocardite, uma tal inflamação do músculo cardíaco, e devemos seguir as orientações para a miocardite. Isto significa o quê?
significa não realizar exercício durante a infecção ativa, como já tínhamos feito, suspender a atividade física 3 a 6 meses, isto para os atletas normalmente é o problema mais complicado, e será razoável reiniciar a atividade física se depois demonstrarmos que a fração de ejeção, que é uma medição da capacidade de bombear do músculo cardíaco, está normal, que a troponina já está negativa, não há sofrimento miocárdico, e que não há arritmias relevantes, nem em repouso nem em esforço, e daí a realização do Holter para avaliar arritmias em repouso e a prova de esforço para avaliar arritmias em esforço. Não nos podemos esquecer, todos estes cuidados têm a ver com o facto de que nós sabemos que dos casos de morte súbita cardíaca, em que sabemos a causa, cerca de 8 a 10% deles são devidos a miocardite, em particular por situações arrítmicas, daí este cuidado que é recomendado ter. Obviamente, nas pessoas que têm sintomas significativos ou estão hospitalizados, já se assume que eles durante a hospitalização vão fazer o que eles referem, os protocolos de imagem cardíaca locais, mas assume-se que vão fazer ecocardiograma, vão fazer eletrocardiograma e que fazem doseamento de troponina, e se estes estiverem normais e não houver alterações, vamos, portanto, sem exercício até estar assintomático, avaliação por um profissional médico aguardar 2 semanas, se nesta altura se comprovar que não foram feitos aqueles testes como nós falámos há pouco, não é? O eletrocardiograma, o ecocardiograma e a avaliação por troponina, que nem sempre isso acontece, então devem ser feitos, e então, a partir daí, fazer o resumo da atividade física progressivamente, novamente, sob o apoio de alguém com experiência em termos de atividade física. Obviamente, naqueles que têm alterações, então aí vamos assumir que existe um miocardite e então vamos seguir aquelas normas que nós estávamos ali a ver, portanto, aquelas orientações. Depois destas circunstâncias todas, temos aqui uma outra questão, que é, ok, então e as pessoas que têm sintomas após Covid? Sintomas após Covid, eu afirmo aquelas pessoas que tiveram infecção, tiveram alta e têm sintomas. E aparecem muitas vezes 2 semanas depois, 3 semanas depois, 1 mês, 2 meses depois com sintomas. O que é que nós fazemos a estas pessoas, particularmente se forem pessoas que querem reiniciar a atividade física e que notam que estão mais cansados, não têm a mesma capacidade respiratória, às vezes sentem umas arritmias. Bom, 2 coisas muito importantes: seguir as recomendações médicas e o screening adequado. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu tenho um indivíduo que antes fazia 20 km por dia de bicicleta e as fazia sem problemas nenhums, e neste momento me aparece e teve Covid e teve em casa, nem sequer precisou de ser internado, mas agora me diz que se fizer 3 km de bicicleta fica cansado e que não consegue fazer ou que sente palpitações, eu tenho que avaliar este doente, eu tenho que fazer ecocardiograma, eu tenho que fazer aquelas avaliações, porque pode acontecer aqui qualquer coisa. Muitos destes estudos e estas orientações que nós estamos a ver são pessoas que estiveram internadas, portanto isto foi detectado. A esmagadora maioria das pessoas não é internada, o que não significa que não possa ter alterações. Portanto, vamos tratá-los da mesma maneira como trataríamos qualquer outra pessoa que nos aparece a dizer assim, olha, eu sinto dor no peito, eu sinto cansaço, eu não tinha isto antes e comecei a ter isto agora. Isto agrava-se um bocadinho com uma circunstância, que é o que se tem vindo a chamar o long COVID. O long COVID é um termo informal, não é propriamente um termo médico, mas começou a ser utilizado em vários órgãos de comunicação social e acabou por pegar, passa a expressão, e refere-se a sintomas pós-Covid que persistem durante 4 a 12 semanas. Há várias definições entre o CDC, entre o NICE acha que tem que ser 12 semanas, o CDC vai mais para as 6 semanas ou 4. De um modo geral, o período sintomático deve ser 15 dias, 14, 15 dias, pronto. Sintomas, a partir daí é estranho. Se esses sintomas persistem durante, vamos a falar 2 semanas, durante 4 semanas ou 6 semanas, há aqui qualquer coisa estranha. O que é engraçado, ou não, para as pessoas que o têm, é que isto pode acontecer mesmo em doentes infectados que estavam sintomáticos. Ou seja, havia uma pessoa que não tinha sintomas, tem Covid, fez a sua quarentena de 14 dias e 15 dias e depois começa a ter sintomas. Não são exatamente os mesmos tipos de sintomas, já vamos ver, mas começa a ter sintomas. Isto é importante. Nós sabemos que este long COVID é mais frequente em idosos. Na faixa etária entre os 18 e 49 anos, apenas 10% das pessoas se queixam, mas acima dos 70 anos já são 22%. É mais frequente em mulheres, é mais frequente em doentes que reportaram 5 ou mais sintomas da primeira semana de infecção e também nos asmáticos, e divide-se normalmente em 2 grandes grupos. Num que tem uma maioria de sintomas respiratórios, tosse e dispneia, certa falta de ar, mas também fadiga e cefaleias,
dores de cabeça, e outros, como é o caso do cardíaco, com palpitações ou sensação de arritmia, ou pode ser uma arritmia específica que acontece em condições peculiares, particularmente quando as pessoas se levantam, estão sentadas, se levantam e começam a sentir o coração a bater muito depressa. Dor torácica, uma certa sensação que eles descrevem como brain fog, é um bocado estar o cérebro um bocado atordoado e não se conseguir concentrar da mesma maneira. Depressão e ansiedade, já tinha sido descrito em outras pandemias virais. E também uma dor articular ou muscular que pode ou não estar relacionada com o síndrome inflamatório multissistémico, que também parece estar a aparecer nestas circunstâncias. É interessante saber que, por exemplo, nos estudos que têm sido feitos a este respeito, o grupo que com mais frequência apresentava as queixas e que foi diagnosticado com long COVID era de mulheres caucasianas entre os 40 e os 60 anos e com 2 ou mais condições médicas, como algum tipo de patologia cardíaca, asma ou diabetes tipo 2, mas, pelo contrário, o grupo que precisava mais frequentemente de tratamento hospitalar englobava mais homens pertencentes a minorias étnicas. É claro que isto pode significar que, por estas condições epidemiológicas, estas pessoas simplesmente não conseguiram chegar ao hospital e ter esse tratamento, mas parece claro que o long COVID é um problema não necessariamente dos hospitalizados, mas mesmo das pessoas que não estão hospitalizadas, e dentro dos hospitalizados, daqueles que não têm até necessariamente a patologia mais grave. Neste momento, o que nós podemos dizer de facto, parafraseando o Sócrates, pelo menos sabemos que sabemos pouco, mas já sabemos um bocadinho mais do que sabíamos. Isso permite-nos ter algumas ideias e orientar um pouco e dar alguns conselhos às pessoas em relação ao que podemos fazer para os poder ajudar. Ou seja, é pouco, mas é de boa vontade, portanto, é o que podemos dar. Obrigado a todos. Hugo, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Vamos de certeza debater estes aspectos agora na parte final e discuti-los. Vamos passar agora para a doutora Diana Ferreira, que é médica especialista em medicina desportiva, assistente convidada no mestrado integrado em medicina da Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, e também estudante de doutoramento em medicina nessa mesma universidade, da Nova Medical School, também médica da equipa de futebol de sub-23 do Sport Lisboa e Benfica, ou seja, tem um trabalho a incidir muito no atleta de alto rendimento e vai-nos falar sobre como reconhecer condições subclínicas associadas à retoma pós-Covid-19. Doutora Diana, passo-lhe então a palavra. Muito obrigada. Quero, antes de mais, agradecer a todos os participantes que estão aqui a observar-nos e um obrigado especial à professora Joana e ao professor Ricardo pelo convite que me endereçaram e que muito estimo. Vou então passar, sem mais demora, à nossa apresentação. Portanto, é uma apresentação que vai incidir muito em alguns aspectos que já foram abordados. Em particular, e quando pensamos em atletas, em todas as suas vertentes, como o Dr. Hugo já referiu, como é que nós reconhecemos as condições subclínicas associadas ao pós-Covid. E por subclínicas, quero referenciar em particular estes casos que ouviram agora falar de pessoas, atletas, jovens, que até tiveram uma doença ligeira ou que até nem tiveram doenças, tiveram positivos por algum contacto, mas que depois nem desenvolveram sintomas, mas que de facto, quando depois iniciam a sua retoma desportiva, encontram então algumas dificuldades e alguns sintomas. Eu vou falar um bocadinho então sobre esta temática. Estou a tentar passar. Muito bem. Portanto, aqui só um resumo muito breve, e em particular em atletas, este é aquilo que nós mais encontramos, atletas jovens, portanto, uma história natural de doença com período de incubação curto, aproximadamente 5 dias, sabemos que poderá ir até aos 14, às vezes também referido mais do que isso, sintomas
em atletas são geralmente muito ligeiros, alguns casos são mais importantes, até mesmo com internamento em cuidados intensivos, mas normalmente são sintomas muito ligeiros, os atletas recuperam muito bem em 5, 7 dias, mas também é reconhecido um período de deterioração clínica 7 a 9 dias após o início da doença, daí que haja um período importante no qual o atleta tem de facto que fazer repouso. E aquilo que se recomenda, e é muito controverso, atenção, isto sendo uma doença que já nos acompanha há quase 2 anos, mas é tudo muito novo, existe de facto muita incerteza associada à infecção pela Covid-19, mas de facto aquilo que se recomenda é que após a resolução completa dos sintomas, que os atletas devem cumprir pelo menos 7 dias de repouso, precisamente por causa deste período de deterioração clínica que pode ocorrer depois. Apresento-vos aqui um fluxograma que é totalmente sobreponível com muitos outros fluxogramas que foram apresentados, têm sido apresentados na literatura. Um realizado pelo nosso grupo, que de facto, no fundo, queria salientar que de facto, apesar de estarmos todos nesta incerteza, neste desconhecimento, as nossas ideias são todas muito similares. Portanto, um atleta federado, ao qual realizamos uma história clínica, exame objetivo, se tem teste PCR foi negativo, se é um atleta que não tem história de Covid-19, então não terá qualquer tipo de contraindicação para retomar o exercício físico. Por outro lado, se teve um teste PCR positivo ou sintomas compatíveis com Covid, então o exame clínico tem que ser mais cuidado e temos que perceber se então deve ser visto então por um médico e tentar perceber se existem sintomas específicos, se encontramos alterações no exame objetivo, se teve internado ou se teve algumas complicações que já foram diagnosticadas, como algumas que já foram abordadas. Não, a resposta é não. Ele de facto esteve positivo, mas está assintomático, fez aquele período de repouso, então pode retomar a atividade física sem qualquer contraindicação. No entanto, isto depois deve ser sempre avaliado caso a caso. Caso haja alguma alteração, então deve ser reencaminhado para o médico da área específica para algum estudo complementar, sem alterações, então também sem contraindicação. Aqui tem-se colocado muito a questão de se o teste que foi positivo deve ser repetido até se encontrar um resultado negativo. É um assunto controverso, como sabem, depende depois muito também da experiência de cada um. A DGS inicialmente pedia um teste negativo como sinal de cura e de momento não pede. Portanto, é controverso depois qual é o contexto em que o atleta retoma, principalmente em desportos coletivos, em que contexto é que o atleta depois pode retomar a atividade de grupo, sendo que se tem o teste positivo ou não. Mas isto é algo que depois podemos debater. No entanto, um estudo complementar, se surge alguma alteração, obviamente será então encaminhado para a especialidade específica, cardiologia, pneumologia, reumatologia, etc. Se vem sem patologia, então também sem contraindicação para a retoma da prática desportiva. Aqui uma nota em particular com esta constante reavaliação e principalmente para médicos de equipa, médicos que acompanham atletas e até treinadores, pessoas, preparadores físicos, todo o universo à volta do atleta, esta constante preocupação com se desenvolvemos sintomas novos, se há uma diminuição do rendimento esportivo, etc. Tudo isto deve ser constante, esta pesquisa deve ser constante e o aparecimento de algum tipo de alteração deve então motivar um estudo complementar. Pronto, e este é um aspecto importante que queria referir. Depois aqui, isto é só uma tabela para mostrar que realmente as recomendações são todas elas muito similares entre todos os autores. Algumas alterações, com certeza, entre um aspecto ou outro, mas são todas muito, muito semelhantes. Isto depois poderá ficar para consulta. Aqui, novamente,
um algoritmo de atuação que refere também à avaliação que deve ser, de facto, conforme os sintomas apresentados pelo doente e também uma abordagem individualizada. E aqui queria referir que realmente a principal complicação, e como já perceberam também pela apresentação do Dr. Hugo, a principal complicação referida são as alterações associadas ao miocárdio, portanto alterações cardíacas com desenvolvimento de miocardite, mas isto para não falar da parte respiratória, não é, que também... Mas em atletas realmente a patologia mais referida como uma complicação da Covid e a maior preocupação será de facto a miocardite, mas também outras alterações que podem surgir em atletas, em pessoas previamente saudáveis e que também devem desencadear algum tipo de preocupação. Depois, como é que são as recomendações, no fundo, para o voltar ao exercício físico e à retoma? Portanto, aqui é uma proposta, vocês vão ver que depois existem várias propostas, mas aqui temos uma proposta por fases, no qual pedem um mínimo de 7 dias por fase, e na qual inicialmente então uma fase de repouso com intensidades de exercício muito baixas, muito baixas, portanto aqui com RPEs entre o 6 e o 11, ou seja, nós aqui já queimamos, entre aspas, 14 dias, e depois então a progressão para fases subsequentes com aumento de intensidade, sempre com 7 dias de intervalo, sendo que o importante na passagem destas fases é sempre que existe uma dificuldade acrescida, ou seja, o atleta não consegue progredir para a fase seguinte, então voltamos à fase anterior, ok? E, obviamente, qualquer sintoma que surja durante estes períodos, ser sempre reavaliado, seja ele que sintoma for. Portanto, este alerta constante de reavaliação, monitorização. Aqui, uma outra proposta de outros autores, no qual já podemos ver, já colocam, portanto, prazos temporais para as fases um bocadinho diferentes, já não estamos de 7 em 7 dias. Como vocês compreendem, é uma situação nova e também a forma como as recomendações são dadas, são sugeridas, são muito com base numa atuação, ela própria muito conservadora. E à medida que vamos conhecendo um bocadinho mais, vamos conseguindo então afinar um bocadinho e melhorar um bocadinho também a própria previsão e a própria retoma desportiva. À medida que vamos também solidificando mais o conhecimento à volta da Covid-19. Portanto, aqui este grupo de autores propõe um período de repouso de 10 dias, na altura em repouso, portanto repouso, obviamente, e depois uma progressão já mais rápida, com pelo menos 2 dias, 1 dia, já com base na frequência cardíaca máxima, em percentagem, aqui abaixo dos 70%, com sessões de exercício abaixo dos 15 minutos, e depois uma progressão abaixo dos 80% da frequência cardíaca máxima e com uma progressão de exercício de 30 minutos, 45, 60, por aí fora, até a retoma sem qualquer tipo de limitações. Aqui é um esquema diferente, mas que no fundo diz exatamente a mesma coisa, ok? É só uma forma diferente de apresentar aquilo que já foi referido, com todas estas etapas, e aqui de notar este aspecto de ser paciente, ou seja, um atleta, estamos agora a pensar num atleta previamente saudável, que teve uma doença ligeira ou que até esteve assintomático e que depois se depara com uma grande limitação física à sua progressão e à própria retoma da sua função normal. E, de facto, é algo que pode ser muito frustrante para os atletas. Portanto, aqui é uma nota para o papel que as equipas técnicas têm, que os treinadores têm, que a família tem, do ponto de vista de conseguir tranquilizar os atletas e conseguir tornar esta retoma o mais pacífica possível.
entretanto, referir novamente os aspectos que têm a ver com a monitorização. Portanto, no fundo, como é que nós reconhecemos estas condições subclínicas? A chave é mesmo monitorizar, e temos várias alternativas na monitorização. Devemos escolher aquelas com as quais estamos mais familiarizados, sem dúvida, e eventualmente até a procurar outros profissionais que têm experiência com tecnologias diferentes, etc., com outras formas de monitorização, e partilhar estas tecnologias, partilhar este conhecimento no sentido de conseguirmos monitorizar melhor. Portanto, podemos monitorizar através da frequência cardíaca, através da saturação periférica de O2, a variabilidade da frequência cardíaca, utilizando e entrando já no campo da avaliação subjetiva, mas utilizando diariamente escalas de fadiga, escalas de esforço, um mini questionário sobre dores musculares, e no fundo tentar ir gerindo assim a carga de treino que estamos a impor ao atleta, no sentido de monitorizar a sua progressão para o treino livre e sem sintomas. No entanto, e como também já foi falado acerca deste long COVID, existem outros sintomas que são inesperados, e em particular alguns atletas vão referir perturbação do sono, alguma disfunção cognitiva, com dificuldade na concentração, um humor lábil, ou seja, são atletas que tanto choram muito facilmente, que estão bem, mas depois de repente têm sintomas de depressão. Há uma sensação também de incompreensão, ou seja, eles próprios não compreendem porque é que se estão a sentir assim, eles não percebem de onde é que vem, e obviamente tudo isto junto leva a que também exista uma diminuição do rendimento. Ora, estes sintomas, e quando estamos a colocá-los no seu próprio contexto, vamos imaginar um atleta que esteve sempre assintomático e que agora está a retomar os seus treinos e que tem então esta dificuldade, sente esta fadiga, ele nem consegue explicar porque é que se sente cansado. Mas depois, quando nós vamos pesquisar especificamente estas alterações, o atleta consegue dizer que sim, eu realmente tenho tido dificuldade a dormir, tenho tido cefaleias intensas, etc. Muitas vezes estes sintomas, e aqui é preciso alguma cautela, estes sintomas são mal interpretados como sendo um atleta de difícil trato, um atleta que não está a querer trabalhar, um atleta que está diferente, pronto, e são sintomas que são muitas vezes subvalorizados. E aqui é um alerta precisamente para a não subvalorização, são sintomas que devem ser valorizados e, inclusivamente, são sintomas que devem ser explicados ao atleta, explicados à equipa técnica, no sentido de precisamente perceberem que aquilo que se passa não é nada psicológico, tem uma repercussão psicológica, obviamente, mas é fruto de uma patologia de base, ok? Portanto, aqui, voltando a este algoritmo, o papel importantíssimo da reavaliação, da pesquisa constante, do desenvolvimento de novos sintomas, de diminuição do rendimento esportivo, e o papel importante que temos relativamente à tranquilização do atleta. Agora, sempre que nós temos um atleta com estes novos sintomas, atenção, deve ser feita sempre uma reavaliação médica, ok? Tem que ser sempre excluída causas orgânicas. Portanto, mesmo que o atleta já tenha passado por todo aquele screening inicial, porque por acaso estava num clube ou estava a ser acompanhado por um médico que até se sente à vontade nestas temáticas e até fez eletrocardiograma, fez uma série de exames, mas agora surge com sintomas de novo, temos que refazer, temos que reavaliar, excluir estas causas novamente. E depois fazer aqui uma gestão da carga do treino até ele estar sem sintomas durante o treino, ok? Isto pode passar exatamente por o atleta voltar a realizar um período de repouso, que nem sempre é fácil de gerir com os atletas, como sabem.
Portanto, eu aqui ia apresentar-vos um caso clínico, é um caso prático que seguimos, de um atleta de basquetebol, sexo masculino, com 18 anos de idade, que teve Covid-19, ficou positivo em setembro de 2020, com sintomas ligeiros, mas que rapidamente, em 2-3 dias, ficou totalmente assintomático. Portanto, ele realizou o seu período normal de isolamento, esteve em repouso durante este período e então ele depois realizou a sua retoma para o treino. O que acontece é que 2 meses depois o atleta mantinha palpitações, ele referia que o coração batia de uma forma assolapada e referia fadiga extrema mesmo durante os treinos mais fáceis. Ele, entretanto, foi avaliado, reavaliado pela cardiologia e pela pneumologia, sem alterações em todos os exames complementares que foram realizados, e então a indicação era sempre de voltar ao treino, porque ele estava bem, pronto. Foi um atleta que repetiu também neste contexto, foi repetindo os testes para a Covid-19, porque poderia haver um caso de reinfecção, e nunca devemos excluir um caso de reinfecção, ainda que saibamos que são raros, mas não serão certamente inéditos, e então todos estes testes eram também negativos. Ora, começamos então a pensar neste tal síndrome long Covid, e então quando fez uma reavaliação pela especialidade da medicina desportiva, foi aí que o atleta começou a perceber e começou a valorizar também outros sintomas. Portanto, este era um atleta que na altura estava a ser catalogado como um atleta difícil, porque é muito fácil de imaginar, não é? Um atleta que refere sintomas tão inespecíficos, faz toda uma avaliação médica, todos os exames médicos dizem não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, então ele está bom, que motivo é que ele tem para ter estes sintomas? Então começou a ser catalogado como um atleta difícil, que não estava a treinar, que não estava a bater uma coisa com a outra, até que nesta consulta pesquisámos então outro tipo de sintomas e vimos que de facto o atleta tinha já há vários meses uma insónia inicial e terminal, ou seja, era um atleta que tinha muita dificuldade em adormecer ao início da noite e que acordava à meia da noite e que não conseguia voltar a dormir. Portanto, tinha esta insónia. Depois é um atleta que também estava a estudar e que notava muita dificuldade na concentração para o estudo e apresentava também sinais de ansiedade generalizada, também já pelo arrastar de toda esta situação. Portanto, aqui foi importante também termos, e tivemos a sorte de conseguir uma abordagem multidisciplinar também com o psicólogo, e também foi importante depois uma atuação conjunta com a equipa técnica, com o próprio atleta, e desmistificar um bocadinho estes preconceitos no que concernem à patologia do foro psicológico, que nem sempre são bem compreendidos na nossa sociedade. Pronto, neste contexto, fizemos uma proposta para uma avaliação cardiorrespiratória com uma prova de esforço progressiva máxima, no sentido de depois conseguir otimizar o treino deste atleta. O protocolo que foi realizado foi uma prova progressiva máxima com um início a 8 km/h e depois patamares de 1 minuto e incrementos de 1 km/h por cada patamar. Aqui temos a prova do atleta, foi uma prova sem alterações, portanto uma prova máxima, ele chegou a VO2 máximo, referiu a partir dos 12 minutos de prova, portanto aqui mais ou menos neste patamar, ele aqui fez-nos sinal que sentia a tal fadiga periférica, falta de ar, ele não conseguia descrever bem esta falta de ar, portanto a partir dos 12 minutos. Foi uma prova que não teve evidência de arritmias durante todo o exercício, também não teve evidência de dessaturação nem de hipoxémia, e o exame objetivo no final, antes também obviamente, mas no final da prova também sem alterações, sem sibilos, sem sopros cardíacos, ou seja, um exame objetivo completamente normal, com uma resposta absolutamente adequada. Portanto, como é que nós atuámos a partir daqui? Nós verificámos que o VO2 máximo do atleta é um VO2 máximo
bom, de 54, é um atleta jovem do basquete, ele não está habituado também a fazer este tipo de exercício, não temos nenhuma prova anterior para podermos fazer uma comparação, não é costume estas equipas fazerem este tipo de avaliações, de qualquer forma é uma boa prova. Vemos que ao segundo limiar ventilatório que ele atingiu por volta dos 14 km/h de corrida, tinha uma frequência cardíaca de 187 e no primeiro limiar ventilatório uma frequência cardíaca de 137. Portanto, o primeiro limiar correspondeu mais ou menos a 70% da frequência cardíaca máxima e o segundo limiar, a partir do qual ele refere os sintomas, estamos aqui à volta dos 95% de frequência cardíaca máxima. Portanto, o que é que nós propusemos à equipa? Que fizesse treino monitorizado com cardiofrequencímetro, inicialmente e durante 1 a 2 semanas, conforme o atleta se estivesse a sentir, fazíamos o treino monitorizado abaixo dos 160 batimentos por minuto, ou seja, aqui depois do primeiro limiar, mas certamente abaixo do segundo, abaixo dos 80% da frequência cardíaca máxima e treinos não muito prolongados, à volta dos 45, 50 minutos, sendo que havia um componente de condição aeróbia e depois um componente já mais específico de lançamentos ao cesto, porque era algo que o atleta sentia falta, então demos-lhe também esse componente, aqui ainda sem treino de força. Depois, passado estas 2 semanas, ele realizou estas 2 semanas sempre sem sintomas, e então fizemos uma recomendação para a progressão. E então aqui já fomos um bocadinho acima até das recomendações, aqui estipulámos uma frequência cardíaca máxima abaixo dos 90%, também é um atleta muito jovem, e aqui já introduzimos tarefas mais complexas, mais específicas da própria modalidade, treino de força, sempre dentro destes intervalos durante mais 1 a 2 semanas. O que é que foi importante também neste caso? É que ao longo destas 4 semanas de treino monitorizado, foi um período muito importante de atuação no sentido da normalização do próprio atleta, ou seja, o atleta sentir-se em controlo da situação. Isto é algo que é um papel que temos que ter, um papel ativo que temos que ter no empoderamento dos atletas, em perceber que estes sintomas são de facto passageiros, apesar de poderem ser muito prolongados no tempo, mas são sintomas passageiros, e o facto de os atletas perceberem melhor, conhecerem melhor as próprias sensações, é algo que os vai ajudar muito. E então, no fundo, este treino, esta monitorização do treino com este controle a partir da frequência cardíaca permite-nos também isso, por um lado, controlar aquilo que é a carga de treino e por outro lado, o atleta perceber, conhecer-se melhor e saber quais são os esforços que vão desencadear sintomas ou não, enquanto fazemos então um estímulo mais regenerador e que permitem depois então a cura completa do atleta. Pronto, no final deste período, o atleta voltou aos seus treinos sem qualquer limitação, tem estado assintomático desde então, foi um caso de sucesso. Portanto, aqui como podem ver, e com base também naquilo que são estas recomendações, nós estivemos a atuar aqui nestes estadios do 3A até ao estadio 4, lá está, sempre este cuidado na progressão das atividades, na progressão da duração do estímulo de exercício e também aqui o cuidado sempre de manter a monitorização contínua. Portanto, qual é assim a mensagem mais importante quando apanhamos um atleta que tem então esta doença de fadiga crónica, esta alteração de fadiga crónica pós-Covid-19? Importantíssimo monitorizar os atletas. Depois também, nunca devemos excluir uma hipótese de reinfecção. Também temos que excluir causas orgânicas, e aqui a mensagem é mesmo reavaliar. Depois referir algo que também já foi referido neste webinar, que este síndrome é um diagnóstico de exclusão, devemos sempre procurar outras causas, e aqui devo salientar infecções que levam também a fadiga crónica, muito tipicamente de atletas, como a infecção pelo citomegalovírus, infecção pelo Epstein-Barr,
que é uma das causas, são umas das causas mais frequentes de fadiga crónica em atletas, ok? Também aqui os sintomas e o síndrome clínico associado ao overtraining e ao sobretreino, que tem sintomas muito similares a esta fadiga crónica. Depois, também é importante desmistificar estes sintomas com tanto o atleta como as equipas técnicas, não desvalorizar os sintomas e as sensações do atleta, são importantes na pista diagnóstica, e depois, finalmente, respeitar esta recuperação normal do atleta e oferecer-lhe ferramentas para que ele sinta também no controle de todo este processo. Era esta a minha mensagem. Obrigada pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigada, doutora Diana, aqui a fechar, no fundo, aqui as 3 apresentações. Gostava de reforçar aos participantes, quem nos está a ver e a ouvir, se tiver alguma curiosidade, alguma questão, por favor, sintam-se à vontade para fazer então as vossas questões na página do Facebook da ESEC. Gostava só, antes de passarmos para o período de discussão, de colocar algumas questões aos nossos convidados, destacar algumas palavras, alguns conceitos-chave de cada uma das intervenções, e destacando sempre esta perspectiva que os 3 referiram, que é, infelizmente, esta incerteza ainda, muita incerteza em cima da mesa, e portanto vamos tendo aqui passinhos pequeninos para termos mais conhecimento e, no fundo, mais uma vez é o que procuramos sempre, tentar controlar a situação, mas no fundo é um bocadinho isto que trouxemos hoje, é mais evidências, embora por vezes ainda estamos aqui assim numa fase muito embrionária de investigação e algumas podem ser algo contraditórias, contudo, com estas 3 intervenções chegámos aqui a algumas conclusões, não diria conclusões, mas algumas considerações que bateram muito certas, não é? E, portanto, relativamente ao Dr. João Becker, que nos fez aqui esta introdução e este panorama inicial de onde estamos, e no fundo a mensagem é onde estamos, mas o que é que temos que fazer então a partir de agora com os conhecimentos que temos. No fundo, esta ideia da saúde pública e da saúde individual, e perceber o impacto do público no individual, e chamar a atenção que, de facto, e às vezes esquecemos um pouco disso, que a maior parte dos casos tiveram a tal resolução benigna, não é? Mas obviamente que nós ouvimos este ênfase nos casos mais negativos, mais difíceis de resolver, mas destacar mais uma vez a questão da fadiga, não é? Parece que ser aqui assim uma palavra que esteve presente nas 3 intervenções e que de facto é conhecida como um dos principais sintomas, esta fadiga como uma expressão de caráter geral, e que não tem, e aqui talvez seja um ponto essencial, que não tem propriamente ligação direta com a gravidade da infecção ou da fase aguda da doença. Portanto, de certo modo, criar aqui, o Dr. João tentou, e muito bem, dar-nos aqui uma perspectiva do panorama atual, do onde estamos, e de certo modo percebermos o que é que há a fazer, não é? Para além da anamnese, a avaliação do doente, e depois passarmos então para os diferentes exames complementares, que no fundo é isto que nós temos que começar a formatar e a pensar desta forma. O Dr. Hugo Café, obviamente, teve a sua perspectiva mais específica na cardiologia, colocou-nos aqui 4 questões essenciais na sua intervenção. Um aspecto, se calhar, importante e que gostava de tocar depois na discussão é esta ideia do treino e massagem cardíaca, embora não tenha, se calhar, diretamente a ver com este nosso tema, mas é, de facto, uma questão essencial e que é sempre falada neste nosso contexto desportivo, não é? E que andamos há tanto tempo para tentar fazer diferente e fazer melhor. E de facto foi interessante ter referido esta questão de que se calhar todos os intervenientes neste contexto deveriam estar se calhar mais preparados para uma intervenção a este nível. Passando depois a outra palavra essencial e o conceito
muito interessante e que vamos passar a ouvir muito, a ideia da miocardite, não é? Portanto, aqui é o nosso alerta, as luzes acendem aqui e, no fundo, esta inflamação foi muito destacada pelo Dr. Hugo e há algumas evidências já em termos estatísticos e de investigação que nos demonstram que, de facto, novamente, esta questão da fadiga está presente e depois, em casos mais graves, que necessitam de reavaliação e de avaliação com exames complementares e mais específicos e perceber um bocadinho as diferentes fases, os diferentes grupos, não é? O Dr. Hugo apresentou-nos diferentes grupos, o grupo sem Covid e sem sintomas, com Covid e sem sintomas, portanto, criar aqui, no fundo, um algoritmo de intervenção, de progressão na retoma. Perceber também o que é que apareceu como, embora não seja formal e não seja clínico, o Dr. Hugo fez questão de fazer referência a isso, mas este conceito muito interessante do long Covid, que acaba por fazer muito sentido entendê-lo e acolhê-lo mais do que tudo, não é? Porque agora aqui em ligação com a doutora Diana, uma certa dificuldade em entender estes sintomas para quem está de fora e até o próprio, não é? No caso dos atletas, e temos que começar a acolher de facto este conceito, no sentido de melhorarmos a nossa intervenção. Doutor Hugo terminou, eu diria, da melhor maneira, não é? Acho que a primeira coisa que temos que fazer é sabemos pouco, mas sabemos que não sabemos o suficiente para ter uma intervenção clara e super lúcida, contudo, de facto, estarmos a refletir sobre o assunto ajuda e muito. A doutora Diana, para além de concluir com um caso prático muito elucidativo, e isso é muito interessante também para quem nos ouve e para quem está na prática e para quem está na investigação, perceber que efetivamente estes casos acontecem, não são notícias, é o dia a dia e esta retoma para os atletas não está a ser de todo fácil. Acreditamos que as pessoas que estão em ligação direta com esta retoma nos atletas diariamente são confrontados com dificuldades também de criar mecanismos de apoio e de suporte a estes sintomas meio indefinidos pelo próprio, mas ficou muito claro, a doutora Diana deixou muito clara e mostrou-nos já diferentes esquemas de intervenção e já alguma sistematização desta retoma, portanto com diferentes fases, já com alguns indicadores objetivos, nomeadamente percentagens de frequência cardíaca máxima, escalas de esforço, de percepção subjetiva de esforço, portanto já temos alguns instrumentos aqui que nós devemos começar a considerar. Contudo, destacava, e também porque é a minha área de especialização, esta área da psicologia do desporto interessa muito e particularmente essencial esta ideia do apoio e da quebra de alguns preconceitos, como a doutora Diana disse, e a importância da família e da equipa técnica, não é? Portanto, criar aqui condições também para que o atleta se sinta suportado também a este nível, não é? A importância desta autoeficácia, não é? Esta percepção da autoeficácia e de algum controle sobre a situação. Aquilo que inicialmente estava em completo descontrole, aos poucos o próprio atleta começar a entender e a perspectiva de que é passageiro, não é? Essa mensagem de esperança é absolutamente essencial. E, portanto, em meu nome e em nome do Ricardo, criar aqui um agradecimento geral às três, impecável. Acho que temos aqui muito para discutir. Eu iniciaria, se não se importam, para quem quiser responder. Sabemos também que hoje, curiosamente, saíram umas novas orientações, nomeadamente relativamente à formação, não é? E ao desporto de infanto-juvenil, não é? Não sei, o Dr. João, falámos um bocadinho ao início sobre estas novas orientações e eu colocaria a questão desta necessidade de avaliação inicial, e nós sabemos que os miúdos, quando começam a ser federados e que têm aquele exame médico que têm que todos fazer, obrigatoriamente, etc., mas, de certo modo, pelo menos aquilo que eu tenho algum contacto e conhecimento, muitas vezes não vamos ao pormenor que se calhar era necessário. Eu perguntaria... E provavelmente vocês estão muito familiarizados com o questionário que é feito e o tipo de exames que são feitos aos miúdos. Se este cenário do pós-Covid
Falamos pouco das crianças, não é? Porque à partida, obviamente, que a incidência não é expressiva, mas, de certo modo, devemos considerar também estes cuidados quando falamos de crianças e jovens. Devemos mudar alguma questão, algum protocolo na avaliação. Existe algum relato, evidências também de miúdos que quando retomam com dificuldade, ou esta é uma realidade dos adultos exclusivamente? É o corajoso que quiser. Bom, ok, eu vou lançar esta questão. Ainda não apareceu de uma forma exuberante adaptações ou recomendações que eu tenha conhecimento em relação a estas escalas tão juvenis, tão quase infantis. Eu não tenho conhecimento sobre esta idade. Agora, há uma questão importante. Os jovens que iniciam a sua formação, quando eles se apresentam para uma avaliação médico-desportiva, eles não estão num estado de tábua rasa ou de virgindade desportiva. Eles brincam, eles estão na escola e existem também um enquadramento familiar em que é necessário, e aqui sim é que eu chamaria a atenção, reforçar. Tu andas a brincar normal, perguntar aos pais se eles estão aos pinotes como deve ser, e portanto esta recolha de informação provavelmente tem que ser um pouco mais atenta. Não nos esqueçamos que nas avaliações dos jovens fundamental era a pergunta sobre a existência de uma patologia prévia que tivesse sido alvo de seguimento na fase pediátrica. Portanto, este exame médico-desportivo há de ter pelo menos esta atenção. Não quer dizer que se estejam ou que se identifique à partida uma necessidade de aumentar exames complementares. Mas vale a pena estar mais cuidadoso. Passo agora a palavra. Eu gostava só de referir uma coisa. Eu tenho muito pouca experiência com crianças. Aliás, eu não tenho experiência com crianças. Eu sou cardiologista de adultos e avalio efetivamente adultos, mas um dos pontos, e lá está, quando se faz as avaliações, pelo menos a nível europeu, como eu tinha referido, é a realização de eletrocardiograma, e é preciso ter em conta que o eletrocardiograma de uma criança e o eletrocardiograma de um adulto ou de um jovem adulto são coisas diferentes, a interpretação é diferente. Já o eletrocardiograma do atleta já é um mundo à parte, e portanto que já exige outro tipo de experiência, digamos assim. Mas então nas crianças, e se estivermos a falar mesmo de crianças, portanto, a interpretação é diferente. Portanto, isso é uma coisa que pode... Aquilo que nós podemos ver no eletrocardiograma de uma criança de 7 ou 8 anos, que se virmos em alguém que tem 17, é significativo nessa pessoa de 17, mas numa criança de 7 ou 8 anos pode não ser e vice-versa. Portanto, é um ponto importante a ter em conta. Não tenho muito mais a acrescentar, no fundo, dos exames médico-desportivos que tenho feito, vou pegar um bocadinho nas palavras do Dr. João Beckert, e é mesmo isso. Ou seja, o principal cuidado, esta é uma primeira abordagem que temos com este grupo etário, e seja este grupo etário ou qualquer outro grupo etário, mas em particular neste, no fundo, é perceber se houve casos na família, se este atleta, este jovem, se esteve infectado, como é que foi a sua doença, se precisou de hospitalização ou não, se ficou em casa, e depois tentar perceber se tem alguns sintomas desde então. E esta abordagem do Dr. João é ótima, se ele de facto está a brincar normalmente, se ele se cansa mais facilmente, mas os próprios pais reparam nestas questões e são os primeiros também a colocar esta dúvida. Muito obrigado. Eu agora queria mudar aqui um bocadinho o tema das perguntas e queria-vos colocar duas questões que para mim são essenciais, nomeadamente naquilo que é o treino de alto rendimento. A primeira questão é uma afirmação e uma questão para todos. Primeiro, faz sentido as equipas multidisciplinares, a abordagem multidisciplinar após o retorno à atividade física pós-Covid nos atletas de alto rendimento? Primeira questão.
Segunda questão, que eu acho que é importante, e visto que nós estamos também aqui no Road to Tóquio, e que estamos quase a chegar lá, estamos quase no objetivo da maioria dos atletas, e começa-se a instalar aqui um bocadinho não diria que seja a pressa, mas a ansiedade de chegar lá, e visto que temos atletas que têm tido, nomeadamente, sintomas pós-Covid e têm tido um retorno à atividade em alguns dos casos bastante difícil, com sintomas moderados e que o seu próprio retorno implica alguma gestão deste processo de treino pós-Covid, nomeadamente porque nós estamos numa época em que está a ser muito popular o uso de treinos ou de abordagens de treino que podem ser abordagens de treino que ditam não só as adaptações ao ambiente da umidade de Tóquio, mas também a utilização daquilo que é o próprio treino em altitude. Perguntar-vos se há atletas que tiveram sintomas moderados ou graves, se faz sentido induzir este tipo de stress fisiológico adicional, ou se pode ser danoso para o próprio atleta, ou que possa comprometer de alguma forma, durante algum tempo, a sua performance. Passo então a palavra a quem quiser responder. Eu posso começar e depois passo rapidamente a palavra ao professor João Becker. Primeiro dizer que a primeira pergunta não era uma pergunta, era uma afirmação, concordo. Eu acho que fazem sentido as equipas multidisciplinares, principalmente nestes contextos competitivos mais importantes. Relativamente, deixo depois as considerações de altitude também para o Dr. João, mas relativamente à pressa, a esta ansiedade que temos agora para a preparação dos jogos, e sabemos muito bem que estes últimos 2 anos foram de facto muito atípicos. Tem sido uma fase de aprendizagem tanto para treinadores como para atletas muito grande, não é? Já não falando, já esquecendo um bocadinho também a comunidade médica, mas tem sido um período de aprendizagem muito grande. Eu talvez deixaria apenas o comentário que acho que é importante respeitar os limites fisiológicos de cada atleta. Portanto, um atleta que teve sintomas, mas que agora está bem, que não tem sintomas, se calhar é um atleta que conseguimos puxar mais, conseguimos estimular mais. Um atleta que ainda tem alguma limitação, faço a pergunta de volta, será que não é danoso, de facto, estar a puxar esse limite? Onde é que fica esse limite? Pronto. Vou deixar então a palavra com o Dr. João Becker. Eu vou procurar utilizar, contar uma história para embrulhar a resposta a esta questão. Há talvez cerca de 3, 4 semanas eu fui contactado por um médico de uma federação que prudentemente e de forma muito correta expôs esta questão. Há uma atleta que foi apurada para ir aos Jogos e está-se a discutir com o DTN e com o treinador individual se uma permanência de determinada duração num estágio de altitude deveria ser feito ou não. Okay? Primeira coisa, quer dizer que dentro da federação a equipa multidisciplinar está formada, porque há 30 anos atrás eles não tinham tanto hábito de falar em conjunto. Depois, o que eles encontraram necessidade foi também perguntar a quem tinha experiência num centro de alto rendimento que tem uma sala de altitude simulada. E eu concluí esta consulta telefónica com o meu colega médico, dizendo assim, a minha opinião é, se ela nunca foi exposta à altitude, para as dificuldades que nós temos tido para gerir e criar os ciclos de adaptação, sabendo que alguns das modulações dos reflexos têm persistência para mais de 1 ano, e que há melhores rendimentos na utilização dos estágios de altitude, onde se está numa segunda e terceira vez, antes de jogos não me parece bem. Depois perguntei-lhe onde é que eles iam fazer o estágio e disse assim, se calhar é bom fazermos uma conferência e falar também com o professor Ricardo Minhalma, porque nós temos tido entre o Carlos Jamor e Vila Real de Santo António
uns debates engraçados, participámos em formações em conjunto com determinadas modalidades. Portanto, acho que isto é o melhor exemplo de como é que se colocam as coisas. Portanto, quer do ponto de vista da Federação, quer do ponto de vista de uma entidade que dá apoio aos atletas do alto rendimento. Em relação assim muito rapidamente, às questões da preocupação para Tóquio, eu vou usar um trocadilho para brincar. Eu espero que com ansiedade estejam apenas as pessoas do staff do comitê, algumas pessoas das agências de viagem, muito disfarçadamente os treinadores, e que os atletas já estejam maduros para saber gerir a alteração do estado e não andem para aí feitos ansiosos. Isto é uma provocação. Depois, a outra provocação é o que é que se faz antes de uns jogos? Bom, não se inventam coisas, mas se nós pegarmos na palavra preocupação, é que têm que se planear a forma como eles se ocupam e não como é que eles se desmontam com preocupações inúteis. Portanto, fica aqui assim a ideia de como é que temos que juntar estes esforços. Bom, eu acho que naturalmente uma equipa multidisciplinar é óbvio que sim, faz sentido. Aliás, é uma simples questão de inteligência, uma pessoa aproveitar a experiência de várias pessoas e pontos de vista diferentes sobre as coisas e trabalhar sobre isso e conseguir criar sobre essa circunstância. Portanto, isso parece-me que é óbvio, não? Acho que não é propriamente discutível. Em relação aos atletas e às circunstâncias que pode ser prejudicial ou não, aqui eu já diria depende. Depende do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de atletas que foram avaliados, atletas que fizeram as respectivas avaliações cardiorrespiratórias, que fizeram análises específicas, assim, não têm alterações, isso é uma coisa. Isso aí estamos a entrar no campo do treino propriamente dito e não propriamente uma limitação física. Aqui temos que juntar outra coisa, que é a psique do atleta. Ou seja, nós podemos ter uma limitação, podemos não ter uma limitação física e temos um bloqueio, autoimposto do ponto de vista psicológico, e que esse obviamente não nos oferece complicações do ponto de vista de treino, mas que tem que ser trabalhado também. Portanto, eu aí diria que depende de que atleta é que estamos a falar, de qual foi o tipo de circunstância que ele esteve sujeito ou não, qual foi o tipo de infecção, se foi complicada, se não foi complicada, e se fez um estudo subsequente. Acho completamente diferente. Por exemplo, nós temos um atleta que é internado, eu não vou dizer que tenha estado ventilado, mas que é internado por Covid e que depois tem, apesar de ter uma fração de injeção preservada, que tem uma marca de realce tardio na ressonância, portanto, que implica uma lesão irreversível, do que um atleta que não tem propriamente nenhum tipo de alterações. Portanto, essa parte acho que tem que ser muito individualizada. A primeira parte parece-me evidente. Ora, muito bem, muito obrigada pelos contributos. Eu e o Ricardo vamos fazer aqui uma maldade, agora esta não estava planeada, mas não é necessariamente uma maldade, estava a brincar, mas considerando aqui o tema do nosso webinar hoje, eu diria, ou desafiava para criar uma frase, cada um de vós, o que fazer, não é? Então agora temos vindo todos os dias a ter mais conhecimento, a perceber ou a desmistificar um bocadinho isto. Do vosso ponto de vista, numa frase, o que fazer a seguir? Diana, podem ser as senhoras primeiro? Com certeza. Sim, resumindo então este webinar assim numa frase, eu diria que o exercício físico após Covid é seguro, e faria só o alerta para as pessoas seguirem a própria intuição e, se tiverem dúvidas, consultar um médico, sem dúvida, antes de retomar a prática, mas com confiança. Obrigada. Uma viagem começa sempre por um pequeno passo, faça um exercício. Obrigada.
Eu diria, há uma expressão que era utilizada relativamente à administração americana do Reagan, que era uma frase que eu acho interessante. A frase é trust but verify, ou seja, confia mas verifica. Portanto, acho que sim, concordo com a doutora Diana, as pessoas têm que ter confiança, as pessoas também se conhecem a si próprios. Se há alterações e se há coisas tão diferentes, aí tem que se verificar o que é que se passa. Muito obrigada. Desafio ultrapassado, impecável. Ficaram mensagens claras. Resta-me, em nome do curso, em meu nome e também do Ricardo, muito obrigada. Dr. Hugo, Dr. João, doutora Diana, muito obrigada. Continuação de um excelente trabalho. Que os nossos atletas e não atletas, lá está, continuem a confiar e a seguir por pequeninos passos, mas confiantes. E muito obrigada a todos também que nos estão a ver e a ouvir, e até à próxima. Muito obrigada e bons treinos.